Um empreendedor serial. É assim que Jefferson Plant se apresenta. E se o empreendimento da vez tiver inovação e saúde, então? Jefferson é presidente da Tech Tools Ventures e investidor da área de inovação com mais de 28 anos de experiência. Ele foi executivo e consultor em grandes empresas no Brasil e no exterior. É formado em tecnologia pela Universidade Mackenzie e engenharia pelo CPOR de São Paulo, com MBA pela PUC São Paulo e especialização em e-business pela Universidade de Ivern, na Califórnia. Então, por favor. Bom dia. Primeiro agradecer, prazer estar aqui com vocês. Um evento que está completando 10 anos, com tanta vitalidade. Então é muito bacana. O prazer de estar aqui com o Guilherme, o prazer de estar aqui com vocês é enorme. Eu vou tentar dar para vocês uma visão de investimento nessa transformação. A velocidade dessa transformação, por um lado, ela se dá em função da educação, mas por outro também de quanto a gente aloca de investimento para que isso aconteça. Então, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês hoje como é que estão esses investimentos no mundo e qual que é a realidade sistêmica que a gente está vivendo, pegando os ganchos aí com o que o Guilherme falou. Bom, primeiro, eu queria começar destacando o que é o sistema de saúde brasileiro. A gente tem hoje como modelo no SUS, talvez um dos modelos mais eficientes de gestão de saúde do mundo, e certamente é o maior sistema universal de saúde do mundo, atendendo aí mais de 70% da população, né, de forma pública, um contingente aí de mais de 115 milhões de pessoas e de uma forma bastante eficiente. Claro, tem oportunidades, é heterogêneo, tem melhorias que têm que ser implementadas, sem dúvida. Mas hoje a gente tem um sistema que ele é extremamente eficiente. Do ponto de vista de investimento, como é que a gente olha para o sistema? Puxa, vou fazer vendas públicas, né? Sim, o sistema público se alimenta efetivamente de tecnologia e tem todas as dificuldades para desenvolver essas tecnologias e para absorvê-las. Então, o que a gente foi buscar foi um caminho para que isso pudesse acontecer, para que a gente pudesse ajudar a introduzir tecnologia, ajudar a investir no sistema de saúde, tanto público quanto privado, mas de forma que a gente conseguisse gerar um impacto na saúde das pessoas com esses investimentos. E qual foi o desenho que a gente encontrou para poder fazer isso? O desenho foi através do mundo filantrópico, das filantrópicas. Hoje, a gente tem aproximadamente 1/3 dos hospitais no Brasil são públicos, 1/3 são privados e 1/3 são filantrópicos. Os hospitais filantrópicos atendem mais de 50% do atendimento primário do SUS e mais de 70% de média e alta complexidade. Isso significa que nós temos compras privadas sendo feitas para atender ao SUS. Para atender ao SUS. Então, isso mostrou para a gente uma oportunidade muito interessante, muito importante, de como acelerar a introdução de inovação no sistema, como apresentar oportunidades de gestão do sistema que possam ser mais eficientemente testadas para que elas possam ser replicadas, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Então, o que está acontecendo? O que nos motivou a fazer isso? Efetivamente, primeiro, o custo da saúde está crescendo de forma desproporcional. Então, o Guilherme citou o envelhecimento da população. Claro, a gente está vivendo mais, né? E nessas últimas milhas, aí, nesses últimos quilômetros de vida, a gente gasta muito mais com saúde. Mas tem outros dois fatores que são tão importantes quanto e que geram uma complexidade muito maior e um aumento de custo exponencial que muitas vezes os governos não estão olhando para isso e a gente como população não está olhando. A importância de prevenir
ela é gigantesca, mas ela tem um motivo econômico que hoje é o mais relevante no mundo. Perto de previdência, o que a gente está falando na saúde, basicamente, no Brasil, é que o custo da saúde em relação ao PIB até 2035 deve ser 25% do PIB. Isso é insustentável. Isso não para em pé, isso não funciona. A gente vai devolver, se a gente não trabalhar para mitigar isso, a gente vai devolver as pessoas, né, para uma problemática de saúde que não vai parar em pé. Então, quais são esses outros fatores? Obesidade e sedentarismo, principalmente causados pelos movimentos migratórios do campo para a cidade. Então, as pessoas vivem muito mais nas cidades hoje. Isso é um movimento global e que no Brasil foi muito acelerado. Muito acelerado. Por exemplo, na Índia, 70% da população da Índia ainda vive em zona rural. Imagina uma população de mais de 1 bilhão, ou quase 2 bilhões de habitantes, migrando para grandes cidades. O efeito que isso tem de estresse, de sedentarismo, de obesidade. Um outro fator é o aumento da complexidade das doenças. Então, as doenças têm ficado mais complexas, as doenças têm ficado mais resistentes. Hoje, por exemplo, tem um estudo que mostra que nenhum dos antibióticos conhecidos hoje vai ter efeito até 2050. Depois disso, você não consegue. Então, a gente está perdendo a eficácia. Por mais que se invistam bilhões de dólares em desenvolvimento de químicos, isso não é suficiente. Onde que está o caminho para isso? Parte do caminho está na física, está em outras ciências, está em ciências comportamentais, onde a gente mesmo começa a fazer transformação do nosso organismo. Como é que a gente faz isso? Então, tudo isso gera uma necessidade de investimento bastante relevante. Tá? A gente mostrar hoje, por exemplo, a média mundial, estou falando de 10,4% do PIB mundial, no ano passado aumentou para 10,5% no custo de saúde. Nos Estados Unidos, o custo de saúde no ano passado estava em torno de 17% do PIB, enquanto no Brasil em torno de 9,2%. Tá? Esse ano está em quase 19% do PIB, já superou gastos militares e é o maior gasto, efetivamente. Então, é um problema econômico super relevante, talvez o mais relevante que a gente está vivendo nesse momento. Por isso abordar, por isso investir efetivamente nisso, e investir nessa transformação com as pessoas, nessas transformações de comportamento, mas também na adoção de tecnologia. Então, tem alguns dados que mostram que as pessoas estão se sensibilizando sim para o uso de tecnologia. Isso está sendo estudado, está sendo olhado. Então as pessoas, por exemplo, 58% dos usuários de medicamento controlado fazem pedidos por aplicativo móvel. Pô, isso é um dado relevante. As pessoas estão adotando tecnologia, mas isso efetivamente precisa ser massificado. E aí, quais são as principais tendências do uso de tecnologia que a gente tem visto e que tem recebido mais investimentos ao longo do tempo? Primeiro, uma abordagem de rede social, uma abordagem colaborativa. A gente olhar para o lado, a gente aprender com os outros. Segundo, uma mudança nas restrições dos modelos de atendimento. Então, a gente ainda está devendo uma legislação de telemedicina, mas em pesquisa a gente já está usando telemedicina. Quando a gente pega a Central de Laudos Radiológicos do Estado de São Paulo, é um grandíssimo exemplo. 98% dos laudos são realizados em até 4 horas, dos laudos radiológicos. E você consegue ter uma equipe 24 horas com especialistas para atender esses outros 2% de complexidade de uma forma super bacana. Então, tem exemplos muito efetivos de como se usar a tecnologia e como realmente fazer uma gestão eficiente disso. O outro ponto são as análises da saúde digitalizada. Então, com a quantidade de informações que a gente tem disponível, a gente não efetivamente garimpar, a gente não entender quais são as estatísticas, como aplicar e como ajudar o maior número de pessoas, é deixar uma oportunidade passar.
oportunidade de transformação que vai salvar vidas por essa curva de crescimento que a gente tem experimentado. Né? Segurança cibernética como principal foco. Hoje, as estatísticas mostram que a primeira preocupação, logo depois da atenção primária ao paciente, efetivamente é a segurança do paciente. A gente tem uma agência reguladora no Brasil que é comparada à agência japonesa como como as duas melhores agências reguladoras do mundo. Muita gente reclama de regulação. Muita gente fala, puxa, a regulação é um problema. Não, a regulação é uma oportunidade. Regulação gera barreira de entrada para quem não faz bem feito, para quem não cuida da segurança do paciente. Nós fizemos a homologação de uma prótese extremamente tecnológica em 60 dias. Por quê? Porque nós nos preparamos durante 1 ano e meio para fazer esse processo de homologação. A gente trabalhou sério na parte industrial, a gente trabalhou sério em todas as etapas, para que efetivamente a gente pudesse ter uma resposta efetiva da agência reguladora. Então, a agência reguladora é um dos elementos que ajuda na segurança do paciente. Mas e toda a informação digital que está vinculada a isso? Hoje, um prontuário eletrônico de um paciente, uma informação médica de um paciente, nas redes de hackers, por exemplo, vale mais que uma informação de cartão de crédito de uma pessoa. Por que isso? Porque efetivamente é uma informação que permite um acesso à vida da pessoa que pode tirar dela muito mais do que efetivamente um cartão de crédito. Então, é uma preocupação que se vê muito pouco. A gente olha, quando a gente fala de segurança, a gente olha muito pouco para o cyberespaço, porque a gente não consegue enxergar, mas quando a gente recebe aquele e-mail de spam e a gente clica sem querer, porque acha que está com uma conta atrasada, alguma coisa assim, aquilo está minando a nossa segurança. E a gente está o tempo inteiro sendo atacado. Então tem muito que evoluir. E quando a gente fala do uso de tanta tecnologia na saúde, a segurança é um aspecto fundamental para a gente começar a trabalhar. Então, biometria, utilização de certificadores de identidade. Quantas vezes um paciente se passa por outro? Isso quando não acontece de morrer um paciente em nome do outro, né? Então, assim, tem casos graves e esses problemas são problemas estruturais. Tudo isso está recebendo investimento e a gente está priorizando isso da forma correta na hora de investir. Então, as 10 principais inovações que estão mexendo efetivamente com esse nosso dia a dia. Sequenciamento genético. Puxa, a partir do momento que a gente conhece muito mais da biologia, a gente consegue efetivamente ter muito mais soluções. Dispositivos para impressão 3D. Dispositivos para impressão 3D ainda são um grande desafio na questão de custo, de velocidade, mas eles estão começando. Você pega a tecnologia Voxel, por exemplo, que é uma tecnologia de pixel de impressão. A Voxel é uma tecnologia que permite você imprimir com grande precisão diversos tipos de materiais. Então tem uma engenharia de materiais super robusta surgindo para você, por exemplo, imprimir próteses internas e externas, para você imprimir um material onde você consiga fazer uma simulação de uma cirurgia complexa antes de fazer essa cirurgia. Vai ter oportunidades da gente integrar isso com os robôs. Enfim, tem um mundo grande e a impressão 3D está aí para ajudar a gente nesse sentido. Imunoterapia. Imunoterapia é uma das tecnologias, por exemplo, para tratamento de câncer, que é a terceira maior causa de morte hoje no mundo, depois de ataque cardíaco e AVC. A gente está falando de imunoterapia e a gente está olhando daqui a 20 anos com tecnologias, por exemplo, como Theranostics, são tecnologias que vão substituir, mas tem um caminho longo para a gente no tratamento de doenças e a ciência toma muito mais tempo do que a transformação digital. Muito mais tempo. Então, para você desenvolver um processo, por exemplo, de imunoterapia, a gente está falando isso de pelo menos 20, 30 anos atrás. Para isso estar começando a ter disponibilidade e começar a ter eficiência econômica para a gente poder utilizar esse tipo de ciência no tratamento. Então,
efetivamente, o espaço que a gente tem para prevenir, ele é extremamente significativo. Tá? Inteligência artificial. Inteligência artificial para tudo, não é só para a saúde. Inteligência artificial ajuda efetivamente a combinar as possibilidades e trazer possibilidades efetivas de soluções para problemas que nem sempre são óbvios para a gente. Só que se a inteligência artificial não for utilizada para apoiar, para empoderamento assistencial do médico, empoderamento do paciente, ela perde a função. Porque se você substituir o atendimento presencial pelo atendimento da máquina, você perde a confiança. E aí você começa a culpar aquele erro. Então, a inteligência artificial, bem aplicada, é uma grande arma que a gente tem a nosso favor. Diagnósticos em pontos de atendimento. Então, a distribuição de devices hoje, você pode fazer um exame de sangue, ou 40 tipos de exame de sangue numa farmácia ou em qualquer ponto onde tenha um equipamento disponível. Você consegue, hoje, levar para dentro das corporações um aparelhamento, um ferramental diagnóstico e preventivo muito interessante, para que a gente possa ter num ambiente de trabalho, que é um ambiente controlado, um apoio efetivo à mudança de hábitos, por exemplo. Isso tudo gera uma distribuição de soluções. Realidade virtual, para a gente fazer simulações, para a gente errar menos, para a gente enxergar as oportunidades. Redes sociais para melhoria da experiência do paciente, compartilhamento de informação, troca de informação. Ao mesmo tempo que é uma oportunidade, tem que tomar muito cuidado com as informações que efetivamente têm credibilidade. Então, aí volta para o aspecto de segurança. Questão de biosensores e rastreadores, clínicas médicas que fazem esse ponto de atendimento de maneira descentralizada. Então, clínicas genéricas que podem ajudar efetivamente a gente a gerar encaminhamentos mais rápidos. Tá? E a telemedicina. Então, todo mundo fala muito de humanização em telemedicina. Eu acho que não tem uma forma mais humana de efetivamente fazer o atendimento a alguém que não teria um atendimento. Então, a telemedicina efetivamente veio para ficar e, combinados com esses outros fatores, também ajudar a gente. Bom, a inteligência artificial, sem dúvida, é um dos grandes destaques que a gente tem. Tá? Então, por quê? Porque a inteligência artificial pode ser aplicada a tudo. Então, se eu estou desenvolvendo um sensor que vai me permitir, com um microscópio portátil, identificar um câncer de pele, por exemplo, a inteligência artificial que vai fazer a análise daquela imagem e vai ser treinada para fazer a comparação dessa imagem com outras, para fazer uma recomendação dizendo o seguinte: puxa, procure o seu médico. Isso merece um olhar mais cuidadoso. Esse tipo de tecnologia está disponível de forma barata e de forma abrangente. E vai permitir com que a gente trate com muito mais eficiência todos esses custos ligados à saúde. Alguns exemplos de tecnologia focada no paciente, eu gosto de usar isso aqui, desde tecnologias simplesmente completamente digitais. Então, uma solução, por exemplo, que fica medindo sinistralidade de um grupo com inteligência artificial e ajudando a educar o paciente, sensibilizar o paciente, até quando eu pergunto para vocês, puxa, o que tem numa prótese, quanto de tecnologia tem numa prótese, como a da Revo, por exemplo? E as pessoas falam, não, tem pouco. Né? Primeiro, eu estou falando de uma prótese que não desalinha. Eu estou falando... Bom, só dar um histórico que eu acho que vale a pena. Essa tecnologia foi premiada pelo MIT, pelo Departamento de Defesa americano, pela NASA, recentemente, além de ter ganho praticamente todos os prêmios mundiais de tecnologia na área de saúde. Por quê? Você fala, puxa vida, eu não consigo apertar nenhum botão diferente. Primeiro, não foi um produto de engenharia planejado num laboratório de engenharia para o paciente. Foi um produto pensado para o paciente
e descrito num laboratório de engenharia. Como? Por exemplo, um grande problema de implementação de prótese é o alinhamento. Isso demora muitas consultas. Isso dá um trabalho danado fazer o alinhamento. Então, essa prótese, por exemplo, ela não desalinha. Quando ela não desalinha, o paciente não manca. E ela tem uma ergonomia muito mais natural. E acaba sendo muito mais eficiente. O material, foram usados materiais reciclados para gerar uma resistência similar à fibra de carbono, em materiais que têm uma durabilidade e um peso similar à fibra de carbono. Foi pensada numa engenharia como um Lego, onde o próprio paciente pode trocar partes da prótese, se ele vai fazer um esporte, se ele vai fazer uma caminhada, e que dão a oportunidade dele ter uma vida muito mais natural, muito mais próxima do problema de amputação que ele teve. Né? Então, assim, esse problema passa despercebido. Então, a tecnologia aplicada não é aplicada só quando a gente vai olhar para o celular, mas ela pode ser aplicada em tudo que a gente está fazendo para o bem-estar do paciente. Esse é talvez o principal exemplo que eu conheço de foco no paciente no desenvolvimento de um produto. Tá? Bom, como é que a gente atua? O que a gente faz? A gente olha todo o processo de desenvolvimento e todo o processo de financiabilidade de um projeto de saúde, assim como todos os outros. Então, a gente hoje mantém uma rede com mais de 100 centros de pesquisa ao redor do mundo conectados, onde a gente entende linhas de pesquisa, onde a gente entende o que está se desenvolvendo de ciência, patentes que estão sendo geradas, startups que estão sendo criadas, onde a gente tem um mapeamento hoje aproximadamente de 1.600 startups de 37 países. E onde a gente busca entender qual é esse movimento de impacto na saúde e comparar isso com esses gaps que tem econômicos. Onde estão as maiores oportunidades? O que está andando de forma mais lenta e o que está andando de forma mais rápida? E aí a gente monta as nossas estratégias de investimento em função disso. Tá? No Brasil, a gente tinha, eu acho que até o ano passado, aproximadamente umas 300 health techs. Tá? Eu acredito que esse ano, pela experiência que a gente tem, a gente já está em mais de 400, e esse é um número extremamente significativo. Para vocês entenderem, Israel, que é o país hoje que tem mais health techs, tem aproximadamente, acho que são 650, pouco mais de 650 health techs. Então, para vocês entenderem a potência com a qual a gente está desenvolvendo tecnologia para a saúde no Brasil. E tem uma vantagem, produtos de tecnologia na área de saúde, ou produtos de saúde são globais. Então, a gente está vivendo num mercado hoje de investimento que ele não tem crise, porque a gente está falando de oportunidades de melhoria que são muito rapidamente adotadas, claro, num ciclo longo e oneroso de investimento, mas que tem uma perspectiva muito interessante de serem globalizadas. Tá? Bom, então, quais são os principais desafios que a gente enxerga nessa transformação digital da saúde? Foco no paciente, sempre o foco no paciente, todo mundo fala isso, mas você chega num hospital hoje, né, e aí começam a te colocar fitinha no braço, e você sai parecendo que você foi a Salvador, né, de tanta fitinha do Bonfim que você tem no braço, quando você sai do hospital. E a gente não usa, por exemplo, o reconhecimento facial, a gente não usa outras tecnologias de identificação para melhorar a vida do paciente. Não, a gente joga o peso da solução para o paciente, a gente incomoda o paciente. Então, tem milhares de exemplos que a gente pode usar para efetivamente conseguir melhorar o foco no paciente. Segurança do paciente, que eu já coloquei, as questões regulatórias que vêm a gerar dois aspectos fundamentais. Um é a questão de segurança, mas o outro é estabelecer uma base comparativa. Então, as políticas públicas de saúde têm que trabalhar muito alinhadas com as questões regulatórias. Por quê? Vou dar um exemplo. Nos 8 anos de governo Obama, foram, por estratégia de política de governo, homologados alguns campeões, digamos assim, de tecnologias para serem usadas em larga escala, que geraram contratos com o governo americano para prestação de serviço.
Nos primeiros 6 meses do governo Trump, ele abriu a homologação de tecnologias e de produtos no FDA, onde nos primeiros 6 meses foram homologados mais produtos que naqueles 8 anos. A quantidade de tecnologias, a quantidade de produtos que inundou o mercado americano fez com que o custo baixasse brutalmente. Mesmo assim, a curva continua subindo. Ou seja, o tamanho da oportunidade ainda é gigantesco. Então, a política pública ela é super, super, super sensível e tem que ser muito bem gerenciada com o que está acontecendo, principalmente do fator econômico, para que a gente consiga fazer um desenvolvimento tecnológico compatível. Tá? As novas tecnologias, indústria 4.0, quer dizer, toda a indústria de sensores, de big data, de informação, tudo isso que a gente já falou, e o Guilherme colocou super bem. Tá? Então, reflexão, educação, capacitação das equipes de saúde e dos pacientes. Tá? Não existe transformação sem educação. A educação é a chave para tudo isso. Né? A gente ouviu do ex-presidente do nosso conselho, que é o head da Hoover Institution de Stanford, o professor Scott Atlas, e ele colocou muito bem para a gente. Ele falou o seguinte, ele falou, não faz sentido vocês terem uma empresa de educação em saúde, ou investir em empresa de educação em saúde, porque educação vai ser gratuito, a educação vai estar disponível. Faz sentido você sim ter inteligência artificial para separar esses conhecimentos, esses conteúdos que podem ser utilizados na educação. Então, tem algumas discussões importantes sobre isso. A segurança do paciente, mais uma vez, a gestão do tempo e dos projetos, foco e prioridade, e a compreensão do ciclo de evolução tecnológica, porque a gente fica absolutamente perdido, muitas vezes, nesse mar de tecnologias. Tá? Então, a gente criou um programa, só para terminar, chamado SUS Déficit Zero, onde a nossa meta é trabalhar num modelo de sustentabilidade tecnológica e de inovação para o sistema de saúde. Esse modelo prevê a gente reduzir no nosso hospital piloto, que é a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, em torno de 100 milhões de reais de custo anual SUS até 2023. Então, é um pouco do que a gente está dando de contribuição para tentar minimizar esse déficit. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todos.